Olá, amigos! Sejam bem-vindos à nossa 24ª edição de Espiritismo Agora, um programa da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz, ambas as duas instituições aqui da cidade de São Paulo. Espiritismo Agora é um programa feito para você que gosta de estudar e de aprender sobre a nossa realidade espiritual. Já falamos de Deus, falamos de espírito e matéria, imortalidade, evolução e reencarnação. E a partir de agora falaremos sobre livre-arbítrio, que é também um dos 14 princípios fundamentais da doutrina espírita. E conforme já aprendemos aqui no nosso programa, a melhor maneira de estudar o significado dos termos é partir para a conceituação. E é o que nós vamos fazer agora. Acompanhe a nossa exposição. Para acompanhar este tema, você deve abrir o livro dos Espíritos. Não esqueça disso. Só se aprende Espiritismo indo na base fundamental. E a base fundamental da doutrina espírita é este livro, o Livro dos Espíritos, escrito e publicado por Allan Kardec em 1857. Então, vamos ler o Livro dos Espíritos e temos ali questões de 843 a 867. São poucas as perguntas e poucas as respostas. Entretanto, muito material para a nossa reflexão. Estude o Livro dos Espíritos nessas questões, faça as suas reflexões e é possível aprender. O que nós faremos aqui em Espiritismo Agora é uma motivação para que você possa estudar. Vamos então apanhar aí em nossa estante o nosso dicionário. Apanhando o dicionário, que é uma boa maneira da gente entender o significado das palavras, nós poderemos nos remeter a este estudo com eficácia. O que significa, afinal, livre-arbítrio? Ora, a palavra livre significa estar solto, estar desembaraçado, sem nenhum impedimento. É o significado da palavra livre. E arbítrio, o significado é resolução, julgamento e alvitre, e que depende somente da vontade. Livre-arbítrio. Estar solto, julgar, pensar e fazer. Trata-se, portanto, da faculdade da livre determinação da vontade humana. Este conceito é um conceito de ordem jurídica. Conceito de ordem jurídica. E é por isso que se diz que o arbítrio da pessoa é o que deve ser mais respeitado, porque obedece à livre determinação da vontade humana. Todos os espíritos no universo inteiro usam do livre-arbítrio. Olha, notem que eu não disse assim, todos os espíritos têm livre-arbítrio. Só dizendo, todos os espíritos usam do livre-arbítrio, que é a liberdade de pensar, de falar e de fazer, de agir, no universo inteiro. Quantos espíritos existem no universo? Ninguém sabe. O fato é que se pode prever que esta lei é uma lei universal, portanto, lei natural. Portanto, uma lei divina, uma lei de Deus. E agem os espíritos, então, no universo inteiro, de acordo com a sua vontade. É preciso sempre fixar bem este ponto. Todos os espíritos usam da vontade. Vamos falar nisso durante a nossa exposição neste programa. No início da evolução, no início de sua evolução, o espírito ele não possui conhecimento algum. Estão lembrados? Nós fizemos um programa especialmente para tratar sobre a criação e a evolução do espírito. Se você tiver alguma dúvida, se reporte a este programa, você vai notar ali toda a nossa relação e vai perceber como é importante saber desta notícia que o Espiritismo apresenta desde 1857. No início da sua evolução, o espírito não possui conhecimento algum. Ele vai adquirindo conhecimento ao longo das suas experiências.
desde a ligação primeira com a menor parte da matéria que existe, que no tempo de Allan Kardec chamava-se átomo. Hoje o átomo, já se sabe, a própria ciência apresenta, que não é a menor parte da matéria que existe. Entretanto, se o espírito, no início da sua evolução, ele não detém conhecimento algum, ele possui, para realizar a sua evolução, ferramentas de trabalho. É um termo que nós usamos para ficar mais prático este entendimento. Filosoficamente chamam-se atributos, que são qualidades. É atribuído ao espírito qualidades para que ele possa realizar a sua evolução. Então, no início ele não possui conhecimento, mas vai adquirir o conhecimento através de experiências, usando 3 equipamentos para a sua evolução. E já falamos disto, mas é preciso repetir sempre. Nós só aprendemos às vezes repetindo e fixando melhor certos conceitos, certos pensamentos e certas ideias também. A inteligência é a primeira ferramenta de trabalho do espírito. É uma faculdade. A palavra faculdade significa que faculta a. O espírito usa a inteligência porque ele é facultado a aprender. Ele vai aumentar o reservatório de conhecimentos. A cada átimo de tempo, átimo a menor parte do tempo que existe, nós aprendemos. A todo instante. Então a faculdade chamada inteligência é o primeiro atributo, a primeira ferramenta, o primeiro equipamento que o espírito usa para fazer a sua evolução. Notem uma maneira, como eu disse, fazer a sua evolução. Cada espírito realiza esse grandioso projeto, ele concretiza isto. E a vontade, que também é uma faculdade, faz com que o espírito determine aquilo que deseja. Vontade pertence, na psicologia comum, à volição, é o querer, o desejar, o aspirar. O indivíduo só faz porque deseja. Alguns usam a inteligência mais e melhor, aprendem mais. Outros usam menos e pior, aprendem menos. A vontade é a mesma coisa. Usa mais e melhor a vontade, determina mais, aprende mais. Usa menos, aprende menos. A psicologia estuda a doença da vontade com o nome de abulia. Existem os elementos, os indivíduos abúlicos, aqueles que têm anêmica a sua vontade, não determina, não sabe determinar direito. É preciso saber disso. Então, ele usa da vontade e pode usar mais e melhor. E o pensamento, ele é o encaminhador, ele é o rastreador. É através do pensamento que nós encontramos soluções para os nossos problemas, chamados problemas. É através do pensamento que nós encontramos soluções. Então, inteligência, vontade e pensamento são 3 ferramentas de trabalho utilizadas pelo espírito a fim de que ele possa progredir espiritualmente. Tanto a inteligência quanto a vontade e o pensamento, todos eles são utilizados com ampla liberdade. Vejam vocês a beleza desse grandioso projeto que é a vida. E só nós podemos dizer que o Criador oferece a todos os espíritos do universo. É a ampla liberdade de usar do jeito que quiserem as ferramentas e com isso realizar a sua evolução. Sabem por que é importante examinar esta matéria deste jeito? Porque ficará mais fácil entender as diferenças e as desigualdades. Não existe padrão. E por que não existe padrão? Porque cada espírito é uma individualização do elemento espiritual. Estão lembrados que nós mencionamos isto? Cada espírito é um indivíduo, tem uma identidade espiritual. E lhe é outorgada a ampla liberdade de realizar a sua evolução do jeito que quer e pode. Com o tempo vai amadurecendo, vai adquirindo experiências, e o espírito então vai melhorando a qualidade das suas decisões. Hoje nós somos muito melhores. Eu, você, todos nós somos melhores do que éramos anteriormente.
Esse, anteriormente, tanto pode ser hoje, o dia de hoje, quanto há 10 anos atrás, há 1000 anos atrás, há milhões de anos atrás. Somos melhores hoje, porque fomos aprendendo a usar cada vez mais e melhor essas 3 ferramentas de trabalho para a nossa evolução. O que deve ser levado em consideração nesta informação que eu dei é que cada espírito tem a ampla liberdade de usar a inteligência, a vontade e o pensamento, de realizar a sua evolução do jeito que sabe e pode, sempre ligados a isso que você está lendo aí na sua tela ou no monitor. Tudo é respeitado, o limite de cada um. Vamos usar uma expressão espírita, é o grau da sua evolução. Cada um de nós está em um determinado grau evolutivo. Nós não vamos encontrar, com certeza, 2 pessoas que estejam no mesmo grau, naquele instante. Porque cada um de nós varia de ponto a ponto, cada um de nós está em um determinado grau de evolução. Vamos chamar isso de limite evolutivo. E nós só fazemos aquilo que nos é possível fazer. Esse assunto ligado com livre-arbítrio, quem examinou com bastante exatidão foi Sócrates, filósofo da Grécia. E ele diz, nós só fazemos e podemos fazer aquilo que realmente está dentro dos limites da nossa evolução. Dá para entender? Não conseguimos fazer fora disso. Só podemos fazer dentro dos limites da nossa evolução. Podemos até querer, mas limitados ao grau evolutivo, nós não conseguimos transgredir esse espaço e só fazemos exatamente aquilo que nos é possível fazer. Livre-arbítrio, portanto, conforme inclusive começamos lá no início, primeiro dístico aqui da nossa apresentação, na tela estava dito isso. Livre-arbítrio é uma lei natural. Natural, ocorre naturalmente. Sendo natural, é universal. Sendo universal, podemos dizer que é uma lei divina, uma lei do Criador. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos logo a seguir para continuar este saboroso tema do livre-arbítrio. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Voltamos então ao estudo de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, liberdade, solto, desimpedido, e arbítrio que é determinado pela vontade. É uma lei natural, conforme nós estamos mencionando em nosso programa. Vá registrando aí, anote em seu caderninho de estudos, porque o Espiritismo tem a sua afeição para apresentar esta matéria com esta qualidade de informação. E o livre-arbítrio, ele se manifesta em nossa vida de 2 maneiras. Preste bem atenção. Agora vamos entrar em algumas ordens de ordem prática aqui e vale a pena juntar teoria com a prática para o conhecimento integral. Então ele manifesta-se de 2 maneiras em nossa vida. A primeira é através dos pensamentos. Não há como impedir uma pessoa de pensar. Podemos sugerir pensamentos, conduzir o raciocínio,
mas não podemos impedir a pessoa de pensar. Foi por essa razão que Sócrates disse àquele discípulo que queria soltá-lo da prisão, está lembrado dessa história? Nós já contamos aqui. Vendo o seu mestre lá na prisão, estava na cadeia, já tinha sido detido, julgado, condenado e estava prestes a ser executado. Sócrates recebeu como pena a pena de morte. E o sacrifício foi dado através da ingestão da cicuta, um veneno letal. Então o discípulo chegou para ele, penalizado com aquela situação de Sócrates, disse-lhe: mestre, hoje à noite nós vamos soltá-lo da cadeia, nós já subornamos o guarda, ele vai fingir que estará dormindo, e você vai sair, tem um cavalo lá pronto para arrebatá-lo aí dessa situação. Diz que Sócrates olhou bem nos olhos do discípulo, na sua feição, e depois de meditar bastante, disse: meu filho, por que é que você pensa que eu estou preso? Quem está preso é o meu corpo. Eu estou livre. Com o meu pensamento, eu vou onde eu quero. Percebendo? Liberdade de pensar. Não há como impedir o indivíduo de pensar. Isso no universo todo. Então, esta é uma das duas maneiras pelas quais o livre-arbítrio se manifesta. E a segunda maneira é através dos atos. Bom, mas agora os atos nós podemos amarrar uma pessoa ou impedi-la, cerceá-la, coagi-la a não fazer, através inclusive de leis e tudo mais, pelas proibições, isso é verdadeiro. Então, a única maneira pela qual que nós podemos cercear o livre-arbítrio de uma pessoa é através dos atos. Mas no pensamento não. Então, em nossa vida, são as duas formas como se manifesta o livre-arbítrio. Os espíritos mais maduros atentem para esse detalhe. Informação espírita. Os espíritos mais amadurecidos e mais experientes são capazes, a palavra capacidade, de decidir melhor e mais rapidamente. Por quê? Porque com o aprendizado, estão lembrados, eu citei aqui Aristóteles no nosso programa anterior, para dizer que Aristóteles ensina que a perfeição se adquire com a prática. Ele diz assim: a prática conduz à perfeição. Chegaremos à perfeição e chegaremos ao aperfeiçoamento cada vez maior através do exercitamento. Um bom exemplo disso é do dia que nós aprendemos a montar em uma bicicleta. Vamos aprender a andar de bicicleta. No início, há muita instabilidade, muito receio e até algumas quedas, mas com o tempo o indivíduo aprende a dominar-se e a dominar também o equipamento. E ele, cada vez que ele exercitar, cada vez que ele praticar, ele chega à perfeição. É esta a teoria de Aristóteles que pode ser comprovada na vida prática. Também aí os espíritos aprendem assim. Quanto mais vai aprendendo, ele vai sabendo decidir melhor e vai decidindo mais rapidamente. Não demora muito para examinar e para decidir, está sempre mais e pronto para isso. Aqueles que são menos adiantados demoram mais para decidir e são passíveis de cometer mais equívocos, mais enganos, mais erros. Então agora chegou o momento de nós observarmos, dentro desse assunto ligado com o livre-arbítrio e a história da evolução, que é uma lei, o seguinte: o indivíduo erra mais quando ainda não amadureceu. Não detém conhecimentos, não domina. E por esse fato, então, ele é passível de mais equívocos. E às vezes o espírito, ele comete os mesmos enganos, os mesmos erros várias vezes. Tanto faz nesta encarnação quanto encarnações futuras. E quando há esta repetição de enganos, demonstra o quê?
demonstra que o espírito ainda não passou, não superou as dificuldades inerentes do desconhecimento da matéria, do assunto, da forma como deve agir. Tanto faz isto que eu disse para os espíritos enquanto encarnados, quanto aos espíritos desencarnados. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, está aí na sua versão original, que é o francês, ele apresenta um estudo bastante interessante dessa matéria naquelas questões que eu apresentei aqui para vocês. Porque se nós lermos com cuidado tudo isso, nós vamos detendo um conhecimento novo, e este conhecimento novo vai fazendo com que nós reflitamos sobre assuntos ligados com o que nós faremos no futuro. Eu quero melhorar, então vou pautar a minha vida em melhores situações com esses aprendizados novos. No universo inteiro, e é por isso que está na tela aí essa foto do Hubble, que é aquele telescópio espião do espaço, da NASA, no universo inteiro, tudo se processa da maneira como nós mencionamos aqui em nosso programa Espiritismo agora. O Espiritismo, em sua origem simples, sem conhecimento, usa dessas ferramentas de trabalho para a sua evolução, vai aprendendo, vai usando, vai realizando, vai aprendendo, usando e realizando, até ele chegar num ponto em que ele pode decidir com mais precisão. No universo todo, quando você olhar aí o céu estrelado, saiba que você está vendo entre tudo aquilo que a gente vê, está vendo aí a grande quantidade de planetas que detêm espíritos também encarnados, como nós, aqui da Terra. Alguns mais atrasados e outros mais adiantados. Livre-arbítrio. Um outro tema dentro da obra espírita que nos leva a exame deste assunto é o relacionado com aos atos determinados. Os acontecimentos da nossa vida não são pré-determinados. Preste atenção, anote no seu caderninho de estudo, porque isto é muito importante. Os acontecimentos da nossa vida não são pré-determinados. O que significa isso? Que os acontecimentos, aquilo que a gente passa aqui na Terra, não estava escrito em lugar nenhum. Não estava determinado que as coisas deveriam se passar do jeito que se passaram e tudo mais. Este é um engano muito grande que as pessoas têm com relação àquilo que se passa em nossa vida. Não está pré-determinado. Por quê? Agora mesmo eu falei lá atrás. Porque nós temos a ampla liberdade de pensar, falar e agir, até modificando as coisas. Não existe a fatalidade em nossa vida. Isso é uma palavra que nós deveremos abolir do nosso dicionário. Porque tudo é passível de modificação segundo o império da vontade humana. Nós somos perfectíveis, isto é, estamos no caminho da perfeição relativa, conforme os espíritos superiores anunciaram a Allan Kardec. Portanto, anote aí no caderninho, não existem acontecimentos pré-determinados. Não, a pessoa tinha que passar por aquilo, por isso que ela passou. Não é bem assim. Porque se ela usar da vontade, usar bem o livre-arbítrio, ela pode fazer a modificação daquilo que deveria passar. Como eu já falei a respeito de causa e efeito, falei de prova, provação e expiação, naturalmente você sabe muito bem o que estou me referindo. A esse assunto ligado com as coisas que são determinadas para o espírito. Então, já anunciei anteriormente e agora vamos grifar aqui, destacar aqui nosso programa. Não existe fatalidade. Vamos riscar essa palavra. Porque tudo obedece a causas. Tudo na nossa vida obedece a causas. Efeito tem como origem as causas. E se existem as causas, existem os causadores. Essas causas anteriores é que conduzem
aos acontecimentos da nossa vida. Portanto, não existe fatalidade. Tudo é uma questão de sequência natural do que nós providenciamos para nós mesmos. Com o tempo a gente vai aprendendo melhor essa aula, esse grande aprendizado, e nós vamos tomando um pouco mais de cuidado para escolher melhor pensamentos, palavras e ações. É assim que nós vamos nos ajustando a um novo edifício da nossa vida. O homem, ele é um ser racional. Ele pensa, ouve, julga, escolhe, decide e age livremente. Use a palavra o homem é um ser racional, é um espírito e usa da razão, conforme já mencionei. Mesmo que ele esteja influenciado por alguém, condicionado às suas próprias ideias, olha, estou falando de livre-arbítrio, limitado por um corpo deficiente, alterado pelo uso de álcool e outros tóxicos, sob a ação obsessiva, porque a obsessão é uma enfermidade de origem espiritual, mas ninguém sofre a obsessão a não ser por vontade própria, porque o espírito usa da vontade para se ligar com os outros seres. Como nós vamos tratar dessa matéria quando falarmos de mediunidade, então deixaremos reservado esse espaço para tocar nessa matéria sobre ação obsessiva e influência obsessiva sobre as pessoas. Era isso que nós tínhamos para você a respeito desse tema chamado livre-arbítrio, um estudo da doutrina espírita. Pela atenção, muito obrigado e até o nosso próximo programa.